Mas essa abjeção tem propriedades muito importantes, que são as seguintes. Imagina que eu pegue o x1, x2 e ele vai elevado no U. E o y1, y2 vai elevado no V. Agora pega o x1, x2, soma com o y1, y2 e vamos ver em quem ele vai ser elevado. Bom, vamos ver direitinho, né? Esse cara daqui é elevado... bom, isso aqui é o x1 mais y1, x2 mais y2. Então, ele é elevado no... Vamos dizer, o U é x1, y1 mais x2, y2. O V é y1, y1 mais y2, y2. Esse cara daqui vai no x1 mais y1, y1 mais x2 mais y2, y2. Mas pela distributividade, lá uma das propriedades que eu apaguei, isso daqui é igual a x1, y1 mais y1, y1 mais x2, y2 mais y2, y2. Agora, com um pouco de paciência, usando a associatividade e a comutatividade, vamos fazer nesse caso aqui, né? Quer dizer, isso aqui eu posso separar, né? Posso ficar aqui com x1, y1 mais y1, y1 mais x2, y2 mais y2, y2. Agora, usar a associatividade aqui. Tá? Tô agindo como um computador. Estou fazendo, aplicando as regrinhas uma de cada vez. Agora eu posso usar a associatividade para não apagar o quadro. Posso passar isso assim. Depois eu posso trocar a ordem. Depois desfazer a associatividade, depois desfazer de novo e chegar que isso vai dar x1, y1 mais x2, y2 mais y1, y1 mais y2, y2, que é U mais V. Tá? Quer dizer, esse aqui vai ser o U e esse daqui vai ser o V. Quer dizer, significa que se esse cara vai em U, esse cara vai em V, a soma deles vai em U mais V. Então, essa bijeção, ela não é uma simples bijeção, ela preserva as operações, quer dizer, a operação de adição. A multiplicação também. Né? Quer dizer, se eu pegasse aqui um Z1, Z2 e levasse em W, que é igual a Z1, Y1 mais Z2, Y2, quando eu fizesse T vezes esse cara, né, ele iria em T, vamos dizer, ele iria em T Z1 mais TZ2, Y2. E aí eu poderia dizer que isso é TZ1, Y1 mais TZ2, Y2, e isso aqui é igual a T Z1, Y1 mais Z2, Y2. Então, se esse daqui vai em W, T vezes ele vai em T vezes W. Então, é um escalar. Tem uma coisa que é importante ter em conta aqui, é que eu tenho preguiça de ficar botando flechinha em cima do vetor para distinguir do escalar. Então, a gente vai ter que ler, assim como antigamente, na língua portuguesa, né, você tinha acentos diferenciais. Então, se existia duas palavras que se escreviam da mesma maneira,
né, e se pronunciavam diferente, tinha acento para distinguir. Hoje você tem que ler e saber pelo contexto qual é a palavra que está sendo escrita ali. Então aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Você vai ter que, em geral, né, quando eu estou no contexto assim, de vetores, né, mesmo que esteja escrito A vezes B, se eu não tenho nenhum produto de vetores definido, o A vai ter que ser escalar e o B vai ter que ser vetor, senão não fará sentido. Então aqui, até estou usando letras adequadas, né? T é escalar, Z1 é escalar, Z2 é escalar, todo mundo. Agora o epsilon 1 e o epsilon 2 são vetores. O U e V são vetores também, o W. Tá? Mas o importante, então, é que essa bijeção aqui, ela preserva as operações. Bom, legal. Vamos apagar isso aqui, então. Tem uma outra bijeção, quer dizer, isso aqui, então, é uma bijeção entre... Vamos dizer, a gente tem aqui uma bijeção entre V, os vetores... Vou desenhar assim, bom, vetores e R2. Quer dizer, aqui tem uma bijeção muito bonita. Tem uma outra bijeção, vamos chamar de... sei lá, de P, não é muito bom, mas P, o plano mesmo, o plano dos pontinhos. Repare que tem uma bijeção muito simples, que é a seguinte, imagina que eu fixe um ponto O, eu chamo de origem. Aí, fixado esse ponto O, se eu pegar um ponto A, eu posso associar ao ponto A o vetor OA. Então, tem uma bijeção aqui fixada, origem, O nada mais é que um ponto. Então, a gente tem vou fazer a mesma coisa. A aplicação que a cada ponto A associa o vetor OA, é uma bijeção também. Por quê? Porque, bom, para cada ponto tem um vetor. E se eu pegar um vetor aqui, V, eu pego esse vetor, trago para cá, boto o V aqui, e tem esse vetor V, B, tal que OB é igual a V. Tá legal? Então, tem uma bijeção também entre o plano e o conjunto dos vetores. Bom, então eu posso dizer o seguinte, olha. Imagina que eu fixe um sistema de coordenadas qualquer, assim. Sistema de coordenadas, e aqui, digamos que esse vai ser o eixo do x, e aqui vai ser a unidade do eixo do x. E esse vai ser o eixo dos y, e aqui vai ser a unidade do eixo dos y. Eu poderia dizer isso de uma outra maneira, pensando assim, ó, eu fixei uma origem O, e uma base epsilon 1, epsilon 2. Quando eu pego um ponto A, aqui, o que eu faço? Eu pego o vetor OA, ou seja, eu uso essa bijeção e associo ao ponto A o vetor. E ao vetor OA, eu associo par ordenado, digamos aqui, x, y, de tal maneira que OA é igual a x epsilon 1
mais y epsilon2. E aí eu posso usar o par ordenado xy, ele designa tanto o ponto A como o vetor OA. Quer dizer, eu posso pensar o par ordenado, dependendo das circunstâncias, eu posso pensar esse par ordenado XY como representando o ponto A ou o vetor. Porque eu já vi que o par ordenado representa o vetor. Isso vai ter um impacto muito importante daqui para frente na nossa vida, que é o seguinte, ó. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que tem o seguinte, quer dizer, você tem aqui o plano, o espaço dos vetores e o R2. Aqui tem uma bijeção, aqui tem outra bijeção. Essa bijeção entre o plano e os vetores depende de uma origem. Quando tiver uma origem, eu tenho essa bijeção. Essa daqui depende de uma base. Uma origem e uma base são um sistema de coordenadas. E aí, se eu tenho os dois, eu tenho essa bijeção por meio dessas duas. Então, aqui é um sistema de coordenadas. Quer dizer, origem mais base. E aí, a partir daí, eu passo a ter isso. Eu posso me referir ao ponto A como sendo o ponto XY, ou o vetor V como sendo o par XY. E eu posso também me referir ao ponto A como sendo o vetor OA, dependendo das circunstâncias, pode ser assim. Então, isso daqui é o que eu costumo chamar, não sei se essa metáfora é familiar para vocês, mas é o mistério da Santíssima Trindade. Você tem três entidades, ponto, vetor e par ordenado, que são distintas, mas que são a mesma coisa. E vai ser super importante, vamos dizer, quase que do ponto de vista teológico, mas para a gente poder pensar e fazer matemática, a gente conseguir ter isso bem claro na cabeça. Por quê? Porque realmente a gente vai trabalhar sempre com pares ordenados. A geometria analítica significa o quê? A gente vai pegar todos os objetos geométricos, a rigor, os nossos objetos vão ser pares ordenados. A gente pode pensar assim, olha, nós estamos fazendo isso para lidar com o computador. O computador não enxerga. Uma máquina que não tem tato, não tem visão, ela sabe operar com luzezinhas que a gente transforma em números, sei lá. Então, para fazer geometria, a gente vai usar pares ordenados. Mas isso é lá o computador. A gente, para fazer geometria, a gente precisa enxergar alguma coisa. Embora tenha pelo menos um grande matemático que tinha muita visão geométrica e que era cego. Mas não é o usual, né? Assim, e para enxergar, a gente vai converter esses pares ordenados ora em pontos, ora em vetores. Então, a gente vai estar sempre operando com pares ordenados, mas pensando em termos de pontos e vetores. E na nossa cabeça a gente vai ter que ter, claro, dependendo do contexto, se aquele par ordenado vai ser pensado como ponto ou como vetor. Inclusive, essa analogia é tão importante que a gente passa até a pensar uma operação assim, ó, você tem o ponto A e o vetor V. Aí a gente pega o ponto A, bota o vetor V aqui e chama esse aqui B igual a A mais V. É uma operação meio híbrida, meio bastarda, sei lá, você opera um ponto A com um vetor V. Mas está claro o que significa. Né? Então, vai ser bastante importante ter isso presente nas nossas cabeças.
Tchau.